Capítulo 35. O velho cenário para os mesmos erros. A viagem de volta à grande cidade, mais cedo do que o previsto, foi um trajeto sem ocorrências dignas de nota, com exceção de mal-estar que tornara a pequena Lúcia indisposta e chorosa. No entanto, relegada por Drusila aos cuidados de servas que tentavam oferecer à menina o colo materno, em substituição daquela que, indiferente, não se interessava por seu destino como uma mãe devotada normalmente faria. A indisposição de Lúcia foi considerada como fruto de tão acendrada movimentação, sempre inapropriada para uma criança em tenra idade. O cortejo chegou depois de muitas horas de caminhada, exigido que foi da caravana o deslocamento lento e cuidadoso, em face das reclamações da pequena. A casa luxuosa, no entanto, possuía recursos amplos para preencher os espíritos fatigados pela jornada, propiciando-lhes a sombra fresca, a água corrente para os banhos agradáveis, além dos alimentos saudáveis que, colocados à disposição dos viajores, em breve lhes propiciariam uma melhor sensação. Tão logo chegaram, todos reassumiram suas tarefas, na atmosfera vazia daquela grande construção de pedra e mármore, sem afeto e sem felicidade. Drusila recolheu-se para cuidar de seu corpo cansado pelos solavancos do caminho, entregando a filha aos cuidados de Lélia e outras empregadas que tinham a seu cargo o zelo para com ela. Imaginava ela que assim que o marido voltasse para o lar, coisa que não costumava fazer antes do pôr do sol, solicitaria uma entrevista pessoal, ainda que fosse apenas para notificá-lo do motivo do regresso, quando alegaria que o mal-estar da filha lhe impusera o cuidado de voltar antes do tempo, retirando de Licínio a responsabilidade por qualquer antecipação. Com essa conduta, no entanto, pensava ela semear no espírito de Licínio a suspeita de estar comunicando ao esposo a conduta inadequada de seu homem de confiança, vulnerabilizando as defesas e estabelecendo para o seu pretendido um ambiente de temor ou de incerteza que pretendia explorar para atingir seus objetivos. No entanto, todas as potências espirituais se congregavam naquele ambiente para auxiliar aquele grupo de pessoas aflitas e débeis a suportar as provas amargas que estavam produzindo para si mesmas. Sobre Drusila, uma malta de entidades escuras se amontoavam, estimulando-lhe os pensamentos lascivos e as condutas irregulares com ideias astutas e perigosas. Sem qualquer elevação interior, Drusila se mantinha nas mãos das entidades obsessoras que desde os antigos tempos do pretérito com ela se consorciaram para a exploração dos sentidos e dos prazeres. Mesmo para com os deuses romanos, a mulher não guardava qualquer respeito e os tinha como meras estatuetas sem valor, aos quais se submetia gente que não tinha coisa melhor para fazer, nem forças materiais para concretizar seus ideais por si próprios. Recorrer aos deuses para ela era prova de fraqueza e confissão de incompetência, quando em realidade, para sua maneira de ver a vida, os deuses reais eram o poder, o dinheiro, a sedução e a astúcia de saber trilhar os caminhos certos da melhor maneira. Jamais vira nenhum dos deuses esculpidos deixar seus nichos onde eram incensados para ir impedir um açoite em um escravo inocente, o envenenamento de uma pessoa cuja vida representasse um obstáculo no caminho. Para ela, o frasco de veneno continha mais poder do que todos os deuses reunidos. Ao redor dela, fios magnéticos entretecidos em matéria escura e pegajosa circundavam a estrutura mental e emocional, manipulados por entidades inteligentes e maldosas, ignorantes das verdadeiras responsabilidades que cabem a todos os seres que habitam o planeta. Ao mesmo tempo, os servos que lhe estavam a serviço também eram mantidos sob tal influenciação e vigilância
que os controlava e intuía, para que se comportassem como um único e harmonioso organismo. Ao redor de Licínio, igualmente, espíritos se congregavam. No entanto, possuíam características muito diferentes. A começar de Zacarias, que do plano espiritual, elevado onde se encontrava, houvera se constituído em seu tutor invisível desde longa data. Uma grande força se dirigia sobre o administrador, que a partir daqueles momentos passaria a suportar provações difíceis e necessárias ao seu burilamento. Preparado que fora antes do nascimento para vencer determinados defeitos morais que possuía em seu íntimo. Ao lado de Zacarias, Lívia, João de Cleofas e Simeão se mantinham vigilantes, sempre prontos a estender sua influência benfazeja sobre os corações que estivessem receptivos aos seus conselhos generosos e suas intuições fraternas. De nada adiantaria intentar qualquer modificação no rumo que Drusila estava escolhendo para seus passos irrefletidos. No entanto, ao lado de Licínio, Zacarias exercia o poder de intervir através do sentimento firme e da vontade determinada do seu protegido. Desse modo, valendo-se do momento de recuperação das forças, tão logo se pusera a par de todos os detalhes da casa durante sua ausência, Licínio se sentiu envolvido pelo desejo de orar. Sim, pois Licínio, ainda que dentro dos padrões religiosos de sua época, possuía um coração sincero e devotado ao bem, requisitos essenciais para garantir que qualquer oração que se origine nele receba um influxo magnético suficiente para ser captada nos páramos celestiais e encaminhada para análise de seu conteúdo. Confundido pelas circunstâncias, sem se sentir culpado de nada, o administrador era refém dos fatos e da astúcia de Drusila, esposo de seu amigo de infância. Naturalmente, nunca lhe houvera relatado os ataques diretos que vinha sofrendo desde longa data da jovem insatisfeita, incapaz de se manter fiel ao compromisso afetivo que a ligara a Marcos. Não desejava piorar as coisas que, aliás, já não eram lá muito boas entre o casal, ainda que tivesse liberdade para dirigir-se ao marido a fim de lhe falar do assunto. Drusila não imaginava o quanto Marcos se ligava a Licínio, nem suspeitava que este era quem o auxiliava moralmente, salvando-o ante os compromissos carnais nos quais a impulsividade e os desejos do rapaz o colocavam muitas vezes. Licínio era da mais absoluta confiança de Marcos, pois este revelava ao antigo companheiro todos os segredos e os deslizes de seu temperamento aventureiro. Como confessor dos tempos de travessuras, Licínio aprendera a ouvir, aconselhar sem julgar e tentar consertar os estragos que Marcos produzia nos corações femininos com seus arrebatamentos imaturos, o que o tornava digno da confiança do esposo de Drusila. Por todo o relacionamento entre eles, Licínio tinha por Marcos o carinho de um irmão mais velho e maduro que sabe entender as fraquezas do mais novo e relevar-lhe os aparentes defeitos, entendendo-os mais como fruto da imaturidade do que da maldade. Mesmo que não se permitisse ser conivente com as leviandades de Marcos, as quais estava sempre censurando com alertas amistosos e bem-humorados, Licínio desenvolvera uma afeição muito sincera pelo jovem, no qual via a bondade acima das irresponsabilidades. O que preocupava Licínio, pois, não era o fato de Marcos acreditar que ele o houvesse traído, já que se conheciam muito bem ao mesmo tempo em que o marido tinha uma ideia clara de como Drusila se conduzia, nas armações e armadilhas que estava habituada a criar até mesmo para ele próprio, seu marido. Na verdade, o que incomodava o espírito generoso de Licínio era o fato de que seu relato se tornaria uma forma de desnudar a essência de Drusila aos olhos daquele que poderia infligir à mulher severas penas, além de se tornar o causador de um sério rompimento de laços
sobretudo agora que Lúcia estava se fortalecendo como criança recém-nascida. No entanto, o seu silêncio colocaria em sérias dificuldades, dando a entender a Drúzila que efetivamente encontrava-se sob a sua direção e domínio, amedrontado e submisso, como que a reconhecer a culpa no incidente, para o qual não concorrera de nenhuma forma, estimulando ainda mais o assédio sobre ele por julgar que o mantinha sob seu controle. Se mantivesse quieto, o tempo conspiraria contra ele, já que, não tendo tido a lealdade para relatar os fatos, mesmo expondo-se à circunstância de ser considerado infiel pelo amigo, o que lhe custaria a posição no cenário familiar. Seu silêncio pesaria em seu desfavor, ainda mais quando Drúzila o acusasse ante os ouvidos de Marcos. Falar antes lhe parecia o único modo de demonstrar a sua efetiva inocência. No entanto, isto, ao mesmo tempo, lhe representava uma conduta indigna para com a harmonia do lar. Afastar-se das funções sem qualquer explicação também poderia ser considerado uma confissão de culpa a permitir que Drúzila deturpasse todas as coisas e tivesse na sua deserção a confirmação de suas palavras. Assim, fugir dos fatos seria talvez a mais errada de todas as condutas. Nesse estado de tormento, Licínio fechou-se em seu quarto e orou aos deuses de sua devoção, solicitando-lhes que o encaminhassem pela trilha menos dolorosa. Ouvindo as suas solicitações agoniadas, já que não vinham de um coração egoísta, que pensava apenas em si próprio, preocupado que estava em encontrar solução que menos prejudicasse a todos os envolvidos na situação. Zacarias tratou de acercar-se dele e, colocando a mão luminosa sobre sua fronte, emitiu poderoso raio de energia, a tornar mais clara a recepção da inspiração, sem que isso o obrigasse a segui-la. Na verdade, usando dos princípios do amor e das leis do universo, Zacarias faria Licínio raciocinar por caminhos já conhecidos antes do renascimento. Dessa maneira, Zacarias, aproveitando-se das meditações de Licínio, como se ele estivesse a conversar consigo mesmo, perguntando e respondendo, envolvia o rapaz para que seus temores e suas angústias encontrassem o melhor trajeto para chegar a uma solução verdadeira. As orações de Licínio, por isso, Zacarias fora incumbido pelas forças da vida de responder o que passara a fazer naquele instante. Eram frases curtas e claras que ele depositava na mente de Licínio, meditativo e silencioso, como que a orientar-lhe os pensamentos confusos. Como devo proceder ante esta situação complicada na qual fui envolvido? Perguntava Licínio a si próprio depois da oração que fizera. Filho, não tema a verdade, nem os juízos alheios. A frase lhe surgira no íntimo como uma reflexão direta de seu cérebro. No trabalho de análise da situação, o levou a pensar a seguir. Tudo bem, não devo ter medo da verdade, nem dos pensamentos de ninguém. No entanto, se me dispuser a contar tudo, Drúzila converterá esse sentimento mal administrado em ódio. O ódio é o veneno para quem o cultiva, foi a resposta de Zacarias. Se eu ficar em silêncio, no entanto, ela não desenvolverá tal sentimento. Ingerido por alguém ou guardado no frasco à espera de sua vítima, o veneno é sempre veneno, refletia e inspirava Zacarias. Se falo, corro o risco de ser considerado mentiroso e perder o respeito dos que amo, pensava Licínio inseguro. A verdade o defenderá ante o tribunal divino, meu filho. Isso é tudo o que você precisa. O juízo dos homens é sempre equivocado e geralmente mau. É mesmo. Por que pensar assim quando o próprio Marcos possui tantas leviandades, mas que não o transformaram em uma má criatura? Não espere nada dos outros, pois em realidade tudo emana de Deus, meu filho.
Não deixe que sua correção de conduta permaneça sob o controle daqueles que imaginam possuir o poder sobre a verdade. Mais vale ser injustiçado e sofrer por estar se conduzindo com correção, do que tergiversar e ficar à mercê de gente despreparada para agir com nobreza. Se eu não fizer alguma coisa, complementava o pensamento Licínio, Drusila vai pensar que estou à sua disposição e que me sujeitarei a todos os seus caprichos, interpretando minha omissão como culpa. E se Drusila revelar algo a Marcos antes de você, meu filho, sua conduta posterior será interpretada apenas como débil defesa a justificar-se, como o devedor que tenta fugir do compromisso depois que este passa a ser conhecido. Sim, se não me apressar, Drusila vai parecer a mulher ultrajada que recorre ao marido, que se sentirá duplamente traído ao pensar que o ultraje veio daquele que o deveria defender e preservar sua honradez. Adiantar-me é o único recurso que possuo, pensava Licínio, já mais seguro de si. Isso mesmo, filho, não tema nada. Estaremos ao seu lado para tudo o que acontecer. No entanto, prepare-se com fé e não permita que a decepção e o desalento o abatam. Em breve nos encontraremos em local mais adequado para a revivescência de antigas crenças embaladas pela meiguice do doce Messias prometido. Falando assim, Zacarias endereçou a destra luminosa ao coração de Licínio, que sentia um impacto energético calmante, como forma de ser envolvido por novas forças ante as difíceis condutas que deveria adotar imediatamente. Assim, dando por encerrada a fase de análise sobre a situação em que se achava envolvido, Licínio se sentiu fortalecido para agir com um pensamento mais equilibrado e embasado em princípios mais elevados do que o temor, o rancor, a vingança. Iria fazer o que o dever lhe impunha para que o mal não se tornasse ainda maior. Com esta convicção, preparou-se para sair, já que por aquele horário, quando o sol da tarde aconselhava o descanso depois de uma refeição, Marcos jamais se permitia outra coisa a não ser acolher-se no leito do Tugúrio, onde se abrigava para as aventuras de sua masculinidade em busca de afirmação. Sem comunicar qualquer coisa a Drusila ou a algum servo, Licínio afastou-se do palácio e dirigiu-se ao local onde sabia que Marcos se abrigava quando não se encontrava em casa. Local este que era do conhecimento do administrador, para que em casos de emergência lá o pudesse encontrar. Aliás, muitas vezes Licínio compareceu ao ambiente exótico, enviado por Marcos para romper algum relacionamento amoroso que se houvera tornado inconveniente demais, apresentando as escusas de seu amo e oferecendo alguma compensação às jovens preteridas. Lá mesmo presenciou crises de fúria, lágrimas de dor, corações despedaçados, esperanças apagadas, ódios prometidos, nas reações naturais e compreensivelmente agitadas daquelas que, num primeiro momento, aceitaram a condição de aventura prazenteira daqueles encontros, para logo mais desejarem transformá-lo em compromissos mais significativos, envolvendo-se mais profundamente com o amante rico e bem postado, pretendendo fisgá-lo e convertê-lo em marido. Assim, depois de quase uma hora de caminhada, Licínio atingiu o local onde sempre encontrara o amigo e amo para entender-se com ele. Possuidor dos segredos para lhe penetrar sem problemas, Licínio não esperava encontrar nenhuma situação mais constrangedora do que as muitas nas quais já houvera flagrado o patrão, que sempre o recebia sem rodeios nem falsas posturas de pudor ofendido. Entre eles não havia sigilos nem falsas virtudes. Desse modo, Licínio penetrou no ambiente, buscando, no entanto, manter-se discreto ao máximo, como forma de menos incomodar o amigo, que em sua interpretação poderia estar dormindo em sono reparador. Em geral, era assim que ele se conduzia.
chegava mansamente para avaliar a situação na qual Marcos se via envolvido. Se escutava ruídos, depois de algum tempo fazia barulho específico que o identificava aos ouvidos do patrão, que, afastando-se, vinha até ele para inteirar-se de suas necessidades. Se não ouvia nenhum ruído, lentamente se dirigia até a alcova para ver se Marcos ali se encontrava, coisa que podia não ocorrer, obrigando-o a buscá-lo em outra parte. Entre a antessala e o quarto de dormir, apenas uma cortina suave se interpunha. Assim, se o patrão estivesse a dormir, Licínio se sentava na antessala à espera de seu despertar. Desse modo, o administrador procedeu naquela tarde. Ao seu lado, Zacarias e Lívia o acompanhavam a fim de amparar suas energias. Sua chegada suave não foi reconhecida por ninguém e o silêncio dominava o ambiente. A antessala indicava que Marcos deveria ter utilizado o local para encontros intensos, tal desarranjo dos móveis e utensílios. Seguindo seus hábitos, Licínio esperou por algum ruído que, em verdade, poderia demonstrar para a presença de Marcos e de sua acompanhante naquele local. Como nenhum barulho se ouviu, como sempre o fazia, o administrador adiantou-se para a suave cortina que separava a alcova da sala, levantando-a para constatar a presença ou não do patrão. E qual não foi sua surpresa ao identificar com profunda dor no coração que, abraçados um ao outro, Marcos ressonava ao lado de Serapis, na indubitável situação dos amantes felizes e comprometidos. Sua cabeça rodopiou num átimo e uma vertigem obrigou-o a recuar. Seu afeto sincero estava despedaçado, sem que conseguisse divisar explicação lógica para aquele flagrante lascivo que não fosse o envolvimento amoroso daquela a quem havia revelado seus sinceros sentimentos, com aquele por quem nutria sincera afeição. Dois seres que ele amavam estavam ali, entregues um ao outro. Tinha receio de cair e, para evitar tal desenlace, procurou o assento mais próximo, tateando no ar até encontrar o local adequado. Nessa operação, enquanto projetava seu corpo sobre a poltrona macia, não teve como evitar derrubar objetos que estavam nas proximidades do assento, ruídos estes que vieram a quebrar o silêncio reinante. Acostumado a estar ali protegido da curiosidade alheia, Marcos despertou ante o barulho diferente e, de onde se encontrava, elevou a voz perguntando: "Tem alguém aí? Vamos, responda!" E, exclamando tais palavras com voz algo alterada, deixou o leito e vestiu a túnica que lhe estava fácil à mão, saindo da cama e dando passos na direção da sala, onde Licínio se encontrava. Vendo que os ruídos do quarto mostravam que o patrão estava se levantando, Licínio, que a partir desse momento pensara em não criar constrangimentos para ele e para a serva da casa, resolveu exclamar em voz alta: "É Licínio que está aqui, meu senhor." "Licínio? Que deu em você, homem, para voltar antes do dia que combinamos?" falou Marcos, surpreso, dando-se conta da situação delicada em que se encontrava, sem saber, todavia, se o administrador o havia visto nos braços de Serapis. "Espere um momento, que já vou falar consigo." Dizendo isso, fez sinal de silêncio para Serapis, que igualmente despertara com a sua voz estridente, pedindo-lhe que ficasse ali sem qualquer movimento até que Licínio se ausentasse. Na rapidez do relâmpago, Marcos se lembrou do interesse que Licínio nutria por Serapis, ainda que pessoalmente nunca o tivesse revelado, tendo sido informado de tal afeto pela própria serva. Será que o Licínio os flagrara? Será que Marcos deveria revelar que mantinha um relacionamento com uma serva de seu palácio e justamente com aquela que era a mais querida do próprio administrador que ali estava? Ante todas estas dúvidas, resolveu permanecer calado e esperar para ver o que Licínio tinha a lhe revelar.
Este, por sua vez, tudo fazia para reajustar seu equilíbrio e traduzir suas ideias com calma e lucidez. Nesse momento, Zacarias lhe sustentava a mente e Lívia o mantinha o mais sereno possível no coração. Pois não é que é você mesmo, Licínio? Exclamou Marcos ao sair do quarto. Sim, meu senhor. Infelizmente, tivemos que antecipar o regresso a pedido da senhora Drúzila. Não pude terminar meus afazeres conforme combinado. Eis que os cuidados com a senhora e a pequena Lúcia me pareciam ter prioridade sobre tudo mais. Claro, meu amigo, sempre você se preocupando com tudo pela ordem correta. No entanto, estou aqui pois preciso apresentar-lhe um assunto sério e delicado, a fim de que o senhor possa conhecer e deliberar sobre ele e suas consequências. Bem, homem, você sabe que este não é o melhor momento para termos conversa desse teor, se for possível tê-la em outra hora, afirmou meio sorridente, dando a entender a impropriedade da situação. Entendendo que Marcos se referia a seu encontro amoroso e a possível presença de alguém mais no interior do aposento, Licínio, realizando imenso esforço interior, procurou afastar qualquer suspeita de que tivesse tido conhecimento do assunto, ou soubesse quem era a criatura emaranhada em seus braços lá no leito. Bem, senhor, desculpe-me o impróprio da hora. Assim que cheguei aqui, pelo silêncio do ambiente, imaginei que estivesse ausente e, ao pretender sair, derrubei alguns objetos que, por sorte, despertaram-no. Já que a hora não é das melhores, gostaria que assim que possível, ainda hoje, me recebesse, já que os fatos têm relação com sua família. Está bem, Licínio, seus escrúpulos sempre foram sábios, e assim peço que dê uma volta pelas redondezas e em uma hora regresse para conversarmos devidamente. Este é o tempo de que necessito para despedir-me do meu compromisso de hoje. Falou reticente, querendo dar a entender que se tratava de uma mulher sem importância, como tantas outras que já haviam estado naquele lugar, naquela situação. Assim o farei, meu senhor. Afastando-se do ambiente, Licínio desejava dar curso às lágrimas de dor que sentia a oprimir-lhe o sentimento, mas buscou conter seu sofrimento, a fim de não perder o equilíbrio necessário para dar os passos seguintes com clareza e ponderação. De longe viu quando Serapis deixou o local, envolvida em vestes diferentes e discretas, tomando rumo do palácio. Dentro do prazo combinado, Licínio voltou ao ambiente e, sem maiores rodeios, deu a conhecer a um amigo que agora era o amante da mulher que amava, a situação delicada em que fora colocado por Drúzila, mas que em momento nenhum teve qualquer desejo relacionado a ela, ou pôde constatar em seu organismo quaisquer indícios de aproximação íntima, atribuindo tal ocorrência à ação de algum poderoso narcótico que ingerira no vinho que a própria mulher lhe servira. Tal suspeita se confirmara pela sonolência apresentada pelo servo que fora mandado pedir ajuda. O relato de Licínio, límpido e sincero, ainda que estivesse controlando a própria dor íntima pela cena que acabara de testemunhar, fazia com que Marcos se sentisse ainda mais culpado por estar se relacionando com a mulher que seu amigo amava. Por sua conduta permissiva e pelos modos sempre austeros de Licínio, Marcos não se deixou envenenar por ciúmes ou cogitações baixas, chegando a pilheriar com o amigo. Drúzila está mesmo a perigo, Licínio. Seu desespero é tanto que perdeu o juízo, meu amigo. Estou convencido de que esta é a mulher com quem me casei. Astuta e ardilosa, costumava ameaçar seus desafetos com a criação de situações perigosas que os desmoralizassem. Mais de uma vez fez menção a soníferos que poderiam resolver problemas mais rapidamente do que qualquer troca de César no trono de Roma. Não sei, meu senhor. Apenas tomo a liberdade de, em nome do respeito que tenho pelo senhor e por sua família, bem como por toda a gratidão que nutro pelo que recebi e recebo de todos vocês, manifestar-me primeiro sobre tais fatos,
já que sem saber se eles serão ou não contados por ela e de que maneira serão relatados, qualquer informação posterior de minha parte poderia ser interpretada como conivência minha ou como medo decorrente de culpa pessoal. Entendo sua preocupação, Licínio, falou Marcos, que naquele momento não pretendia agir para com o administrador com a mesma lealdade que este usava para com ele, revelando seu envolvimento com Serapis. Estou aqui deixando-o com liberdade para afastar-me dos seus serviços pessoais e de sua casa, a fim de que possa outro ser colocado em meu lugar e que mantenha a confiança necessária para a realização de tão honroso mister. Não será necessário, meu amigo. Estarei sempre confiado a seu caráter verdadeiro e leal, pois sei que se você tivesse se apaixonado por Drusila, estaria aqui com outro discurso, e eu, de minha parte, já teria chamado alguns homens fortes para encarcerá-lo como louco. Afinal, apaixonar-se por aquela mulher é sinal de insanidade. Riu-se Marcos de si próprio e, admirando-se ainda mais de Licínio, deu-lhe permissão para que se afastasse tranquilamente para que sua rotina fosse retomada. A nobreza do administrador contrastava com a sua falta de coragem em revelar-lhe, naquele caso, o seu envolvimento com Serapis, ainda que Licínio nunca tivesse confessado seus sentimentos com relação à serva. Além disso, a própria moça não se animara a corresponder aos afetos do administrador, o que lhe parecia abrir caminho para garantir a possibilidade de se envolverem mais seriamente um com o outro sem problemas. Aliás, aqueles tinham sido dias de ventura há muito não vivenciados, fosse com Drusila, fosse com as mulheres prostitutas grosseiras que perambulavam por Roma em busca de algumas moedas. Serapis sabia ser doce e gentil, carinhosa e cúmplice, fazendo dos jogos amorosos agradável desafio e estimulante romance. Por isso, mais e mais se enamorava dela o dono do palácio, para a infelicidade de todos os que lá se abrigavam. Assim que deixou o local, o espírito Lívia partiu como proteção luminosa de Serapis, seguindo-a até o palácio, envolvendo a jovem com raios luminosos de calma e bons sentimentos. No fundo, Serapis também se sentia mal em face do amor que Licínio lhe revelara, mas diante de seus projetos, as ligações magnéticas com entidades trevosas também a mantinham sob direta influenciação, restando a Lívia, espírito que tutelava seus passos, orar e seguir por perto. No palácio, Serapis buscou despir-se da túnica pobre e dar a conhecer aos seus responsáveis que havia voltado ao ambiente de trabalho, depois de ter auxiliado a parente enferma a recuperar-se até mesmo antes do prazo. De sua mente, no entanto, o brilho dos olhos de Marcos no encantamento que lhe produzira no espírito não saía e representava o troféu de sua conquista. Cada encontro era mais emoção e mais proximidade entre eles. Não tardaria para que, finalmente vitoriosa, ocupasse os corredores e os aposentos do palácio, voltando a ser aquilo que ela sempre sentiu que era, uma nobre romana, pervertida, arrojada, jogadora, mentirosa, mas dona do palácio, esposa de Marcos.